Nesta terça-feira foi o primeiro treinamento em Itu, interior de São Paulo, e o Paulo Autuori comandando a atividade, tendo ali o suporte de 2 profissionais do Cruzeiro, Fernando Seabra do Sub-20, Vinícius Rovares, auxiliar técnico fixo, mas é o Paulo Autuori que vai ficar ali à beira do gramado, ele que vai comandar as atividades, escalar o time, enfim, e terá um dos dois ali no banco de reservas como um auxiliar, deve ser o Fernando Seabra, então isso a gente vai acompanhar no duelo de sábado contra o Fortaleza. O Paulo Autuori foi apresentado, uma longa entrevista coletiva. Confesso que em alguns momentos ele é muito filósofo, né? Isso todo mundo já sabe, quem acompanhou a carreira do Paulo Autuori. Algumas falas importantes, mas o principal que ele disse: Cruzeiro tem que vencer, não tem outra palavra. Principalmente esses 2 jogos que restam, os 2 jogos a menos, contra a Fortaleza e contra o Vasco. Isso aí vai ditar o ritmo do Cruzeiro na reta final da Série A do Campeonato Brasileiro. Então, vamos aguardar, mas a informação que a gente tem, inclusive, sobre o primeiro treinamento, o Cruzeiro até postou algumas imagens, é que teve ali uma reunião para todo mundo também ajudar, né? Se o elenco não quiser, o Cruzeiro não vai sair deste lugar. Então, é o Paulo Autuori ali fazer com que os atletas comprem a briga, entrar na mente de todo mundo para que o Cruzeiro possa ter aí os resultados positivos. Ninguém está falando de ter um baita time taticamente falando, uma organização, isso e aquilo. O Cruzeiro tem que vencer os jogos. E o Paulo Autuori, ele quer ir, vamos dizer, na mente de cada um, para que os atletas possam entregar o que o Cruzeiro precisa para este momento e não entregar o que o Cruzeiro entregou, principalmente nos 2 últimos jogos, contra a Internacional e contra o Coritiba. Então vamos aguardar como será isso na prática. Uma outra questão que eu destaco aqui é que pela primeira vez, pelo menos não me recordo, da diretoria assumir erros. E o Pedro Martins, ele fez um pronunciamento em que assumiu os erros. Disse que, por exemplo, 4 técnicos na temporada, que isso de maneira alguma foi projetado no Cruzeiro, né? Com 4 treinadores em um único ano. E ele falou o seguinte: a gente vem trocando ideia para aprender com nossos erros e entender que é humanamente impossível resolver todos os problemas crônicos do Cruzeiro em tão pouco tempo, em apenas uma temporada. E uma outra fala também que ele disse é que vai brigar até o final, nesses 6 jogos que restam. Então, enfim, ele falou, temos 6 jogos que vão decidir o ano, e 6 jogos que a gente acredita que, independente do resultado final, uma coisa é necessária e fundamental: nós vamos enfrentar esses 6 jogos com coragem, nós vamos brigar até o final, e ali no final a gente vai fazer um balanço, uma reflexão importante do que foi todo esse ano. E ele falou também que a equipe teve bom desempenho em alguns momentos da competição e que sabe que é possível recuperar esse desempenho, principalmente numa mudança de comportamento para essa reta final. É o que todo mundo vem falando, o comportamento tem que mudar. Continuar do jeito que está, o Cruzeiro não sai do lugar na Série A do Campeonato Brasileiro. É isso aí. Samuel Venâncio ainda acredita, nós cruzeirenses também acreditamos, mas tem que mudar as atitudes, né? Se continuar do jeito que tá, realmente vai só ladeira abaixo. O Cruzeiro tem feito jogos tão ruins, mas tão ruins, que parece que os jogadores são de várzea. Não parece nem, não vou falar que é júnior não, porque os júniores estão matando a pau. Foram campeão mineiro, estão sendo campeão de tudo aí na base aí. E o profissional tá do jeito que tá aí, né? Então parece que é time de várzea. Jogadores péssimos, jogadores que parece que não estão nem aí com nada mais. Nem parece que o time tá na zona de rebaixamento, quase rebaixando. Tem que mudar a atitude, tem que dar sangue aí, porque senão o Cruzeiro não vai sair dessa situação não. Trouxe o Paulo Autuori, né? Aliás, pegou o Paulo Autuori, né? Porque o Paulo Autuori é diretor aí do Cruzeiro aí. Vamos ver se ele
vai conseguir fazer alguma coisa aí para mudar essa atitude do time, que o time parece que não tem mais vida. Mudou tanto do início do campeonato para agora. Time que jogava bem pra caramba, não tá jogando nada mais. E a atitude vai ter que vir aí nos próximos jogos. Os próximos 3 jogos vão ser cruciais. Porque vão ser adversários aí, teoricamente, ainda mais fracos do que os outros. Apesar que isso não é nada, né? Não diz nada. Porque o Cruzeiro pegou Curitiba, pegou a América, não conseguiu ganhar. Só ganhou do América aquele primeiro jogo, naquele jogo do primeiro turno de 4-0. Não sei nem como que fez isso. Porque o Cruzeiro... É porque tava no início do campeonato. No início do campeonato o Cruzeiro tava melhor mesmo. Se fosse nessa época de agora, como aconteceu, um empatezinho morno, xoxo. Então os próximos jogos aí vão dizer muito. Os próximos 3. Tem que vencer. Desses 9 pontos, né? Os 9 primeiros pontos aí a ser disputado aí, o Cruzeiro tem que conseguir no mínimo, uns 4 pontos. No mínimo. Uma vitória ou um empate aí. E que a derrota não seja pro Vasco. E nem pro Goiás. Se for pra perder, que perca pro Fortaleza, que já tá mais à frente aí. Mas não perca pro Vasco nem pro Goiás. Porque senão aí vai complicar mais ainda. Mas eu espero que o Cruzeiro consiga mais, né? A gente não pode esperar muito não, porque em 9 pontos, né? 3 jogos, não conseguiu nenhum. E contra time que tá embaixo lá, né? Abaixo da gente, Curitiba. Então, essa é a hora de mostrar ao que veio. Tem jogador aí que não fez nada até agora. Então tá na hora de mudar. O Cruzeiro tá treinando fora de Minas, né? Né, também tá diminuindo um pouco a pressão, porque o Cruzeiro tá bem pressionado. E quanto mais tranquilidade agora pra eles, melhor. Eu espero que seja melhor, né? Eu espero que saia com a vitória aí no próximo jogo aí. A sorte é que o Cruzeiro não vai ter torcida nos próximos jogos, porque senão eu acho que o Cruzeiro não conseguia fazer nada, tá? Que a pressão vai estar tão grande. Bom, ainda sobre a coletiva, o Paulo Autuori, né, esquivou de algumas perguntas aí. Espero que ele faça melhor, né, treinando o Cruzeiro do que respondendo essas perguntas aí, porque teve muita pergunta aí que ele nem quis responder, né, ou respondeu pra lá. Acho que já tá meio calejado pela situação do Cruzeiro, talvez seja isso, porque já deve estar cansado da galera, né, apedrejar o Cruzeiro e os dirigentes, com razão, logicamente, mas ele se esquivou, não quis responder muitas perguntas assim, não. E ele também não é aquele cara amistoso, né, pra responder pergunta. O cara é meio rude pra responder, né? Mas não importa. O importante é o Cruzeiro conseguir se manter na primeira divisão. Se o Cruzeiro se manter na primeira divisão, tá ótimo. Esses 6 próximos jogos aí provavelmente vão ser os últimos aí da carreira dele, que na verdade ele nem quis, né? Nem quer mais ser técnico. Ele tá fazendo uma força aí, né? Porque o Cruzeiro não vai conseguir trazer ninguém agora. Quem que vai querer treinar o Cruzeiro faltando 6 jogos aí, sem saber o que vai acontecer, se o Cruzeiro vai ficar na primeira divisão, se ele vai cair. Então ninguém quer treinar o Cruzeiro agora. Então ele tá dando essa moral, né? Moral entre aspas aí pro Cruzeiro. Então vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos jogos. Espero que o Cruzeiro consiga a pontuação necessária para se livrar da zona de rebaixamento. Mas então é isso, galera. Um abração para todo mundo e até o próximo vídeo.